Muitos cristãos têm dúvidas acerca da oração. Isso é muito normal, até porque há uma teologia imensa acerca da oração, de como devemos orar, do que devemos pedir a Deus, como se achegar ao Senhor, além do fato de que o nosso coração, a nossa vida, ela sempre vai nos afastar das disciplinas espirituais, e a oração é uma delas, é uma das disciplinas que o coração também não quer se render. A natureza da oração ela é muito simples. Eu acho que a gente precisa entender a natureza da oração para poder praticar melhor e poder influenciar melhor com relação aos nossos irmãos, para que eles orem mais e desfrutem mais da oração. Primeiro, a oração ela é particular. Nós vemos na Escritura exemplos de orações particulares. É o caso quando Jesus diz: vai no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Senhor e o Pai o recompensará em secreto. Essa seria um exemplo de uma oração privada. Mas não apenas essa, nós temos um segundo tipo de oração. É a oração em público. Nós vemos esse tipo de oração sendo expresso nos cultos públicos da igreja, quando os apóstolos oraram ao Senhor em público, quando Paulo incentiva que os irmãos orem ao Senhor em público também, com outros irmãos, orando uns pelos outros. Então, temos esse tipo de oração que é a oração em público. Terceira e última parte da oração é a oração sem cessar. Aqui tem mais a ver com uma vida devocional, com uma vida de oração, do que necessariamente com o viver dando glórias a Deus, por exemplo. A oração sem cessar tem muito mais a ver com a vida devocional. Nós vemos a Escritura também, Paulo dizendo: orai sem cessar. Eu queria exemplificar formas práticas de como a gente pode orar dentro desses três níveis que eu falei, dessas três formas de oração. Primeiro, a oração privada. A oração privada é um dever de todo cristão. Nós devemos sentar um momento específico, ou nos ajoelharmos em nosso quarto, ou buscarmos o Senhor em secreto. Isso é bom para a nossa vida espiritual, um momento de comunhão. Nós vemos isso por muitas vezes sendo repetidas nas narrativas do Evangelho, onde Jesus se retraía e ia buscar o Senhor em secreto. E o cristão deve também. Mas a pergunta que fica muitas vezes é: como orar em secreto, Mateus? Como eu devo orar em secreto? Como eu faço para orar? Há exemplos diversos de como fazer. John Piper fala muito sobre a oração enquanto fazemos alguma coisa. Então é muito importante também que enquanto você lava os seus pratos, dona de casa, você ore a Deus. Agradeça ao Senhor pela dádiva de ser uma dona de casa, a dádiva de cuidar da sua família, a dádiva de ter o que comer e lavar os pratos daquilo que você comeu. Há também maneiras de orar por meio da disciplina espiritual. Nós devemos ter um tempo específico de oração. Agendar no seu calendário, agendar no seu celular ou na parede do seu quarto um tempo específico de oração. Um tempo onde você vai se derramar diante do Senhor e pedir para que Ele lhe abençoe, pedir para que Ele lhe encha da sua glória, do seu espírito, e ali você vai se derramar sobre Ele para a glória de Deus. Então, há várias maneiras de como você praticar a oração privada. Observe os exemplos ao seu redor, observe como o seu pastor vive, pergunte aos seus irmãos, a irmãos mais experientes que você, de como eles oram, como eles fazem para orar. Dentro da segunda parte, a oração em público, é muito importante que observemos como a igreja ora, como os nossos ídolos oram. E isso entra dentro do último exemplo da primeira parte da oração, que é seguir o exemplo dos nossos irmãos. Perceba como o seu pastor ora. Ore privadamente, mas ore também em público. Perceba como ele ora e siga a sua temática, siga a sua estrutura de oração. Isso é muito importante. E a propósito, eu acho que a gente precisa levar mais a sério as orações em público, se concentrar mais no culto, nas orações, pedir e ajudar o nosso pastor ou o irmão que vai estar orando no culto, no mesmo propósito, no mesmo espírito. A terceira e última forma é orar sem cessar. Às vezes falta conteúdo na oração. A gente ora por 1 hora, por meia hora, por 1 hora e meia, e aí falta conteúdo. Como é que a gente pode orar sem cessar, sem perder conteúdo, sem perder o diálogo com o Senhor na oração? Ore a Escritura.
lembre de textos bíblicos e ore as Escrituras. Além disso, ore enquanto você está indo para o seu trabalho, no seu carro. Ore enquanto você está no ônibus, indo para casa, sei lá, da sua namorada, você jovem, do seu namorado. Ore enquanto você compra algumas coisas no mercado. Interceda pelos irmãos. Quando alguém lhe pedir oração, ore naquele momento. Não dê vazão a orar depois e que a carne possa lhe amortecer e não permitir que você ore. Então, tem vários exemplos de como nós devemos orar. Orar as Escrituras, orar com os nossos líderes, orar agendadamente, orar passagens bíblicas que nós nos identificamos, orar a teologia bíblica, orar as Escrituras, a teologia. Então tem várias maneiras de como nós devemos orar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê mais paixão por Ele e mais motivos e conteúdo na oração. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar compartilhando esses vídeos com seus familiares, com seus amigos, nas suas redes sociais e que Deus nos abençoe.